Lava Jato, como todos sabem, teve início ali em 2014. Passado coisa de um ano, mais ou menos, em 2015, participando de um evento como professor, eu ouço da boca de um outro professor que talvez fosse melhor que a Lava Jato não tivesse acontecido. E ele faz essa afirmação embasado na Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália na década de 90, que na visão dele teria sido um grande fracasso. E, portanto, como eram operações muito parecidas, segundo ele narrava, o resultado que se esperaria aqui da Operação Lava Jato seria um igual fracasso, no sentido de que ela não representaria um fruto importante na compreensão de como se dão as coisas no âmbito do poder público e do poder político e econômico. Enfim, eu fiquei incomodado com aquela fala, porque pensei, bom, o que estamos vendo, na verdade, revela aquilo que sempre soubemos, né, que há, de fato, uma gestão da coisa pública que se dá a partir do olhar preferencial de interesses de natureza econômica, onde as práticas de corrupção sempre deram as cartas, desde sempre na história brasileira, e aquilo agora, pela primeira vez na história brasileira, estava vindo à tona de uma forma, assim, muito cristalina, né, abrindo-se as entranhas de como as coisas se davam, do poder político e econômico, e aquilo tudo me parecia importante que a população soubesse como as coisas são feitas, né? Então a fala dele me incomodou. Como eu já tinha ouvido falar da Operação Mãos Limpas, que ocorreu nos anos 90, mas assim por notícia de jornal, não tinha assim um conhecimento muito profundo. E essa questão me motivou a ir atrás e a pesquisar e a ver que de fato pudesse ter acontecido lá na Itália, porque se é verdade que a Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália é muito parecida com a Operação Lava Jato e aquela lá teria sido um grande fracasso, eu precisaria pelo menos entender o que gerou esse grande fracasso que era ali anunciado por esse professor. Fazendo então pesquisas, cortando livros, buscando fontes primárias, né, eu realmente comecei a me surpreender com a impressionante similitude nos mínimos detalhes de como as coisas se deram na Itália na década de 90 e aqui no Brasil a partir dos anos 2014. De fato, tanto na Itália quanto no Brasil, havia ali uma mecânica de desvio de verba que provinha em grande medida da petroleira italiana, da petrolífera italiana, que era a Eni, Internacional de Hidrocarbonetos, que seria a Petrobras italiana, como para nós aqui também acontecia. E num outro momento também, as grandes empreiteiras italianas superfaturavam obras, coincidentemente obras de estádios da Copa do Mundo de 1990 na Itália, como nós tivemos aqui a Copa do Mundo em 2014 no Brasil, também com obras superfaturadas, e o dinheiro que era fruto da propina, da corrupção, iria para partidos políticos, tanto na Itália quanto no Brasil, fazerem caixa 2 para as campanhas políticas e para enriquecer pessoalmente os políticos destes mesmos partidos, né? Enriquecimento pessoal. As reações da classe política italiana, as teses que os advogados usaram, a forma de investigar lá na Itália, aqui no Brasil, tudo é equivalente. Na Itália, a coisa começa um caso menor, como aqui no Brasil também. Ela desencadeia depois processos de colaboração premiada que vão gerar um efeito dominó, como aconteceu aqui também no Brasil, onde as pessoas então quebram aquela lei do silêncio que existe naturalmente numa criminalidade elitizada, uma criminalidade de escritório, né? Fazendo com que a descoberta, enfim, por parte do poder público na investigação de crimes do colarinho branco alcance níveis jamais imaginados. As teses que os advogados costumaram usar na Itália era que estaria havendo ali uma pressão equivalente à tortura psicológica, porque as pessoas estavam sendo presas para delatar, o que era uma mentira tanto na Itália quanto aqui no Brasil, até em termos estatísticos, né? Acho que mais de 70%, quase 80% das colaborações premiadas aqui no Brasil foram com réus soltos. E em muitos casos teve delação aqui que o réu permaneceu preso, não foi assim condicionante para soltura, coisa que vale. Mas enfim, a classe política também com um discurso que chega a ser assim até engraçado de comparar, porque as frases são idênticas lá na Itália e aqui no Brasil, em que pese haja ali um lapso temporal de quase 30 anos de diferença entre uma operação e outra, o que os políticos italianos diziam que estariam querendo criminalizar a política, que estariam querendo destruir a economia italiana, que aquilo tudo era um golpe do poder judiciário, que havia um projeto político de poder, exatamente as mesmas frases chavões que a gente costuma ouvir aqui, por aqueles que de alguma maneira foram alcançados pelas investigações com a revelação de documentos muito cristalinos de tudo aquilo que estava acontecendo e que, portanto, fica difícil de você ir contra a prova documental, né? Fica difícil ir contra aquilo que está ali escancarado, malas de dinheiro, como justificar aquilo, né? 50 milhões num apartamento, como justificar aquilo, a não ser fazendo um ataque a quem investiga. Então a reação da classe política italiana se deu nesses moldes,
como aqui também ocorreu nos mesmos padrões. Interessante que eu já destacava lá em 2017, quando escrevi meu livro comparando a Operação Mãos Limpas com a Operação Lava Jato, que o que se deu na Itália foi uma ampla reação da classe política que veio pelo parlamento com uma sucessão de mudanças legislativas que esvaziaram a potência punitiva que num primeiro momento tinha alcançado 95% de condenação em primeiro grau. Claro, com as mudanças legislativas, muitas condutas que eram crimes deixaram de ser, eles descriminalizaram condutas, eles despenalizaram, diminuíram as penas, o que gerou prescrição, que é o esgotamento do tempo que o Estado tem para punir. Aliás, eles diminuíram os prazos de prescrição pela metade, eles impediram prisão cautelar, justamente em crimes do colarinho branco. Enfim, eles fizeram uma miríade de mudanças legislativas que, como resultado, fez o esvaziamento quase que completo do resultado punitivo da Operação Mãos Limpas, gerando uma desesperança na população italiana que hoje se vê envolvida em escândalos de corrupção tão grandes quanto aqueles da época da Mãos Limpas, porém sem uma reação mais efetiva por parte do Estado, até porque o Estado percebeu que a classe política, quando reage, reage inclusive se vingando daqueles que ousaram, né, pela primeira vez, levar aqueles corruptos donos do poder a uma responsabilização, inclusive, de natureza criminal. A reação aqui no Brasil, eu diria assim, por incrível que pareça, ela é até mais potente que a reação italiana. Ela não veio só do parlamento. Veio pelo parlamento com mudanças legislativas, mas veio também por parte do poder executivo, tanto em relação ao presidente que estava no contexto da condução do poder logo depois do impeachment da presidente Dilma, que foi o Michel Temer, quanto também do seu sucessor, que foi o Bolsonaro, como também agora do Lula na sua terceira vertente. Você tem aí uma certa orquestração de interesses, me parece, né? Pessoas que têm interesses em destruir o resultado da operação, que pese tenham visões ideológicas até conflitantes entre si, acabaram se dando as mãos. Eu reputo que isso se deve muito ao fato de que a Lava Jato ela alcança, na época dos 33 partidos políticos existentes no momento, 32 foram investigados, né? Só o PSOL ficou de fora da investigação. Quando você tem um espectro de alcance muito amplo como esse, a classe política que é ideologicamente não alinhada, ela se dá as mãos como uma reação de grupo, né? É muito próprio isso, como forma de identificar como pode neutralizar uma atuação punitiva no momento em que os interesses passam a ser em comum. E aí veio também pelo judiciário, pelas mudanças de interpretação do poder judiciário, pela mudança de jurisprudência com aplicação retroativa, fazendo esvaziar o resultado da Operação Lava Jato com uma falsa argumentação de que estavam observando agora, finalmente, o devido processo legal. Com todo respeito aos ministros do Supremo, que merecem respeito, né? A mudança de interpretação que o Supremo fez, por exemplo, no caso da justiça, da competência da justiça eleitoral, ela é evidentemente uma mudança de interpretação que teve como consequência a grande varredura, né, para a lata do lixo de tudo que se produziu de provas. E veja, uma mudança que acontece 5 anos depois da instauração da investigação. Porque se pegarmos a jurisprudência da época, de 2014, nós tínhamos ali um entendimento de que os crimes federais comuns não eram deslocados para a Justiça Eleitoral por conta do entendimento de que a regra que prevê a competência da Justiça Federal é prevista na Constituição Federal. E a regra que atraria a competência para a Justiça Eleitoral está numa lei ordinária, que é ou o Código de Processo Penal ou o Código Eleitoral. E uma lei ordinária não pode se sobrepor à regra constitucional. Por isso a jurisprudência era tranquila. E por isso a Lava Jato começou na Justiça Federal comum e não na Justiça Eleitoral. Passados 5 anos, o Supremo resolve mudar a interpretação, fazendo uma interpretação que contrariava toda a jurisprudência da época e aplicando retroativamente, para dizer, que pena que iniciaram na Justiça Comum Federal, porque nós estamos entendendo agora, depois de 5 anos, diferente de tudo que sempre entendemos desde sempre, né, que nesses casos deve ir para a Justiça Eleitoral, então vamos anular tudo e remete para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça que todos sabem, nem tem estrutura, ela não existe em primeiro grau de jurisdição, ela empresta a estrutura da Justiça Estadual, é o promotor estadual que vai ter que fazer, além de toda a sua atividade rotineira do dia a dia, mais ainda uma investigação do porte da Lava Jato, não consegue. Então esse tipo de mudança de jurisprudência ela é feita para esvaziar.
ela traz como consequência um completo esvaziamento, e estamos vendo aí o resultado como melancólico, né? Com uma forma de interpretar que hoje, inclusive, alcança quem ousou, de certa forma, investigar e dar um recado para os novos procuradores de justiça, da República, promotores de justiça, que não ousem mais, né? Esse é o grande e triste recado que a classe política, que a classe do Poder Judiciário, inclusive, dá a todos nós, né? Não vai cessar a prática de corrupção, e com um cenário desolador, no sentido de que a força de reação que poderia vir pelas mãos da justiça, não sei se virá mais com a mesma força que nós vimos no curso da Lava Jato. Então é desesperançoso, mas, ao mesmo tempo, podemos tentar apostar numa nova geração, quem sabe na educação para a cidadania, algo fundamental de se pensar, além de uma resposta que pudesse vir pelo parlamento, dando uma potência punitiva mais efetiva, né? Acabando com o foro privilegiado, acabando, enfim, com regras que, de alguma maneira, são, na sua conjunção, regras que contribuem para a impunidade dos crimes do colarinho branco. Deve vir também por uma educação para a cidadania, deve vir também para a esperança de que possamos ter um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, o que não vai se dar a curto prazo, infelizmente. Então, o que temos para olhar para o futuro, me parece, é tentar fazer com que as coisas mudem pela educação e pela pressão na classe política, né, na medida em que isso possa ainda surtir algum efeito, para a mudança legislativa que torne o direito penal do andar de cima tão crível como uma ameaça, como ele é para o andar de baixo.